Ok. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Que bom, que bom. Então, eu trouxe alguns temas para a gente dar uma olhadinha também. Para quem ainda não tem nada, de repente são uns temas que podem ser utilizados. Eu trouxe para a gente dar uma olhadinha. Vou começar aqui com uma apresentação. Tá chegando para vocês aí? Ok. Então, esse slide aí é o slide número 4 do último vídeo, chamado Projetos de Pesquisa, que está postado lá na plataforma, tá no YouTube, e o link tá lá no EAD. Isso. Para ajudar, eu trouxe alguns temas aí. E ele vai falar aí sobre. Só um minutinho aqui que meu monitor tá piscando por algum motivo que eu não sei. Acho que pode. Ele fala aí um pouquinho sobre os elementos do projeto, como que a gente constrói os elementos do projeto. E lá no vídeo tem a explicação de um por um, como é que faz, o que vocês precisam, o que a gente precisa para criar um projeto, e o que cada um desses tópicos encaixa. E para a gente começar hoje, eu trouxe vários temas para que a gente consiga, a partir da escolha do tema, pegar os elementos e ir montando o nosso projeto. Então, eu vou tirar aqui para vocês verem. Voltando. Ok, acho que foi. Então, vamos lá. Primeira sugestão de tema aí, ó. Objetos de aprendizagem e autonomia dos estudantes. O que vocês acham desse tema? O que vocês entendem por esse tema? Se alguém quiser usar o áudio também, fica à vontade, viu? Então, pessoal, esse tema aí é bem interessante na questão de avaliação de objetos que já existem de aprendizagem e a motivação que eles causam para criar autonomia nos estudantes. E aí, de repente, essa linha de pesquisa aí é mais voltada para quem trabalha com educação infantil. Eu me lembro que eu vi o formulário que vocês responderam e eu tenho, eu acho que 8
40% de vocês colocou que trabalha com educação de ensino fundamental. Então, para quem aí não tem o tema e para quem trabalha com isso, de repente, seria interessante vocês aliarem algo que vocês já conhecem com uma opção aí de utilização de tecnologia. Alguém se interessa? Se não, eu passo para o próximo. A lista é grande. Ok, passei aqui, ó. Aplicativos de comunicação instantânea e evasão dos estudantes. Então eu lembro que naquela live que foram convidados os professores de fora, eles falaram bastante sobre a motivação que eles têm colocado para os alunos não desistirem utilizando o WhatsApp. De repente aí, para quem gostou dessa linha aí, pode fazer uma análise um pouco mais aprofundada desse tipo de comunicação e fazer uma correlação aí se está dando certo, se não está dando certo, a partir da visão dos professores. Ok? Próximo aqui, ó. Internet e a pesquisa na escola pública. Então, aí a gente tem, hoje, várias ações que tentam tentam trazer a pesquisa em todos os níveis de educação. Então, o Adriano está perguntando assim, esses são para o artigo? Então, a gente pode começar escrevendo um projeto de pesquisa com esse tema, vocês escolherem um problema, escolher o tema, o problema, os objetivos, como que vocês vão trabalhar e trazer isso aí como um artigo e até como o próprio TCC de vocês, não que seja obrigatório, vocês podem escolher um tema só, dar uma olhada, ver como é que funciona, ou vocês já podem começar a escolher esse tema e ir conversando com alguém aí para ajudar vocês. Internet e a pesquisa na escola pública. A gente tem há muitos anos as feiras de ciências que são próprias das escolas, mas nos últimos anos isso tem intensificado bastante. De repente aí seria uma boa fonte de pesquisa trazer a disponibilização da internet, o que tem melhorado no ramo da pesquisa na escola pública. Outro aqui, ó. Aprendizagem interativa. Oi, pode falar. Não, é a Cristiane que está entrando, né? Ok. Seu microfone está aberto. Outro tema aí que pode ser trabalhado, aprendizagem interativa. Pessoal aí que é pedagogia, que é de licenciatura, tem alguns tipos de estudo de abordagens de aprendizagem. De repente, levar esse tipo, o TCC para esse lado também parece ser bastante interessante. Opa, passou um aqui. Uso da internet nas práticas didáticas. Mesma situação aí. E aí não é exatamente um objeto de aprendizagem criado específico, mas o uso da internet para várias práticas didáticas. Jogos digitais no processo de aprendizagem. De repente uma revisão teórica, ou se alguém conhece a utilização de jogos digitais, quiser pesquisar sobre isso, falar um pouquinho sobre esse tipo de utilização. E não se restringe só a sala de aula, tem algumas linhas, alguns lugares, algumas escolas que trabalham com campeonatos de alguns tipos de jogos e utiliza esses campeonatos para trazer alguns conhecimentos que sejam não dentro de sala de aula. Então, eles vão trabalhar
com jogos digitais para os alunos que têm algum tipo de dificuldade de interação, que tem dificuldade com estratégias. Então, aí trabalha com outros tipos de aprendizagem. Então, Adriano, você colocou aí, perguntei por que a última atividade da sua disciplina tem um artigo. Então, eu estou reconsiderando como fazer isso por questão de tempo mesmo. Talvez não seja tão interessante eu colocar a produção de um artigo com um tempo tão curto. Talvez a gente consiga levar esse projeto de pesquisa um pouco mais além e abordar os tópicos do artigo, mas eu acho que não vai ser tão interessante colocar um artigo completo para entregar em um prazo tão curto e nem sobrecarregar vocês para entregarem para o próximo semestre. Sim, Solange, também, de repente, a utilização desse tipo de jogo é legal. Tem algumas escolas que ensinam informática que utilizam, para começar, jogos para ensinar lógica matemática antes de começar a trabalhar com números. Então, os primeiros passos utilizando jogos digitais para entender. Tecnologias assistivas, para quem aí teve essa disciplina no começo do... Todos tiveram essa disciplina, para quem se interessou com esse tema, também é um tema bastante interessante. Sim, Thaís, tem a ver com gamificação também. História e atualidades da tecnologia na educação. De repente fazer um levantamento teórico aí, uma análise bem bacana sobre trazer isso para o curso, que talvez a gente não tenha esse conhecimento formado aqui ainda, no sentido de ter os trabalhos disponíveis para outros darem seguimento. Então, começar com um trabalho de história e atualidade da tecnologia na educação, de repente, é interessante para deixar um legado para o curso. E esse trabalho ser utilizado por outra pessoa e seguir nessa linha de pesquisa aí, de tecnologia na educação. Sim, Adriana, é bem amplo. A maioria dos temas aqui, na verdade, acho que todos os temas são amplos, mas que se a gente conseguir achar um problema e conseguir definir um objetivo, é bastante interessante focar, né, sobre esse problema para resolver. Esse aqui eu achei bem legal. Relação entre professor e aluno durante a pandemia. É um olhar mais sobre a pessoa, né, sobre as pessoas, professor e aluno, e a relação que eles constroem durante a pandemia com compartilhamento de número de telefone, WhatsApp, alguns tipos de aplicativo, Discord, como é que anda essa relação entre o aluno e o professor durante esse tempo de pandemia. De repente é legal, bastante interessante encontrar os professores e os alunos e perguntar para eles, pedir um questionário, fazer uma entrevista, alguma coisa que a gente consiga tirar algum dado sobre essa relação e como é que ela vem se modificando durante esse tempo aí. Desafios do uso de tecnologia na educação pública. A gente sempre fala, a gente tem algumas frases prontas sobre as dificuldades do uso da tecnologia, mas aí trazer uma análise teórica sobre esses desafios aí seria bastante interessante para o âmbito do curso também. Deixar isso bem fechado para as próximas utilizações. Atividades à distância para crianças e adolescentes. Então, a gente já tinha a popularização aí da educação à distância nos níveis de graduação e, de repente, uma análise aprofundada sobre a utilização desse tipo de atividade para criança e adolescente, partindo do referencial teórico consolidado, vai ser interessante também.
Aí que travou aqui. A influência da mídia na educação. Pode sim, Adriano. Ser dividido sim. Para conseguir um grupo focal melhor, né? Pode ser sim dividido em até faixa etária. É, hoje nós temos algumas escolas que trabalham, que não sei exatamente em Corumbá, mas no estado do Mato Grosso do Sul, que estão trabalhando com atividades à distância para crianças da pré-escola. Então, de repente, a gente consegue focar isso de uma forma bem fechada para ter um grupo bem conciso na pesquisa. A influência da mídia na educação. Esse tema é bem amplo, mas é interessante. Educação sexual e tecnologia. Não sei se vocês têm contato com todos os tipos de rede social, mas algumas redes sociais hoje, ainda mais com a pandemia, elas estão servindo para compartilhamento de alguns tipos de fotos com um cunho bem mais sexual do que anterior. E, de repente, uma pesquisa que pudesse mapear sobre qual é a relação disso com a falta ou a presença da educação sexual nas escolas, pode ser uma pesquisa interessante também. Educação e exclusão digital, bem amplo, mas uma discussão que também é bem-vinda. E aqui, pessoal, trouxe para vocês alguns nomes dos professores que vocês vão conhecer, ou vocês já conheceram, ou vocês conhecerão no próximo semestre com algumas unidades curriculares. Então, são dois slides aí. E esses slides vou deixar lá disponível também, para que vocês possam procurar o currículo desses professores aí e, de repente, ver se algum deles encaixa com o tipo de pesquisa ou se eles trabalham com alguma linha de pesquisa que interessa a vocês. Ok? Então, aí, uma pergunta para todos, mas a maioria que já escreveu algum tipo de artigo, eu acredito que tenha. Mas vocês conhecem a plataforma Lattes? Sim, Solange, pode escolher os temas, sim. Vocês conhecem a plataforma Lattes? Sim, sim. Alguém não conhece a plataforma? Não? Então funciona assim. Deixa eu apresentar para vocês o que é essa plataforma. Ok? Então, aqui, ó. Plataforma Lattes. Primeiro link aqui. Vocês encontrarão um repositório onde a gente é capaz de pesquisar uma pessoa pelo nome e encontrar quais são os trabalhos dessa pessoa, quais são as linhas de pesquisa dessa pessoa, o que essa pessoa gosta de trabalhar, quais são os interesses dessa pessoa. Então, por exemplo, aqui, eu vou pegar um nome. Vou pegar aqui, ó. Rafael Verão Françoso. Vou fazer a busca aqui no nome dele. Ele encontrou o Rafael. E você consegue abrir o currículo dessa pessoa e descobrir
quais são os interesses de pesquisa dela, quais são as áreas que ela já estudou, o que, que ela já trabalhou, quais são as áreas que essa pessoa conviveu durante o tempo na universidade. Então, aqui, o Rafael, que está na lista de orientadores aí, ó, ele tem doutorado em pesquisa operacional, mestrado em educação, especialização em engenharia de software e graduação em matemática e em análise e desenvolvimento de sistemas. E aí, mais aqui, um pouquinho mais para baixo, vocês vão vendo as áreas, formação, acadêmica, formação complementar, os cursos que ele tem feito, aonde ele trabalhou, onde ele trabalha, e quais são os projetos de pesquisa que estão em andamento ou que ele já finalizou. Então, aqui, por exemplo, o Rafael, até 2015, ele trabalhou com realidade aumentada e letramento. Então, paradigmas de alfabetização de crianças com autismo por meio da tecnologia da informação. 2014, ele trabalhou com robótica educacional do ensino fundamental. 2013, políticas e práticas educacionais para a infância e adolescência, e você consegue encontrar quais são os professores que trabalham com áreas que vocês venham a se identificar. Mais para baixo tem as produções de artigo, então tem artigo de 2020, artigo de 2019, artigo de 2018, capítulo de livro que ele já publicou, trabalho publicado em anais e congressos, e aí a gente olha essas informações e consegue escolher qual é o docente que pode vir a contribuir bastante com o trabalho. E aí, uma regra que vocês vão ter aqui é que, por exemplo, quando você vai entrar no instituto, você é obrigado a ter um perfil na plataforma Lattes. Então, todos esses professores que vocês vão encontrar aí, eles já têm um perfil lá na plataforma Lattes e vocês podem verificar quais são as áreas que eles mais trabalham. A Keila perguntou aí, pode escolher um tema diferente? Claro, isso aqui é só uma ajuda, uma sugestão para algumas pessoas que possam estar um pouco perdidas, que não têm ideia do que pesquisar. E lembrando que vocês podem escolher o mesmo tema e definir os problemas que vocês querem pesquisar e resolver esses problemas dentro da área. Como foi falado aí, tem áreas que são enormes, bem amplas, e conseguem admitir mais de um tipo de trabalho na mesma área. Ok? Então, Keila, você pediu lá também sobre o modelo. Eu coloquei o modelo lá no IAD e o modelo segue o vídeo da semana passada, da terça-feira, e ele já está dividido e formatado para ser preenchido como um projeto. Segundo tema. Deixa eu ver aqui. Aplicativos de comunicação instantânea e evasão dos estudantes. Se esse aplicativo ele tem ajudado a diminuir essa evasão, se os professores têm alguma coisa a dizer sobre ele. Sim, podem ser em várias áreas. Linguagem, matemática, geografia, tem várias áreas que já existem jogos que são voltados para essas áreas específicas. Então, pessoal, voltando lá à dúvida do Adriano, eu estou achando mais interessante dividir esse trabalho em mais tempo e colocar ele para ser desenvolvido com um prazo um pouco maior do que colocar duas atividades para vocês ficarem em cima da hora, uma atividade em cima da outra. Podemos combinar assim?
eu vou gravar, vou ter aqui a, as conversas que a gente vai manter sobre os artigos, como escrever, como fazer, vou deixar disponível, mas eu vou focar em a gente fazer uma atividade específica sobre projetos, para que a gente não fique com atividades uma em cima da outra. E aí eu vou dividir, vou colocar como eu coloco para os meus orientandos os prazos para que cada um dos tópicos sejam entregues. Beleza, beleza. Uma vai ser liberada agora e eu vou colocar ela para ser entregue. Eu vou quebrar ela, na verdade, e aí cada tópico eu coloco para ser entregue durante uma semana. E aí as que forem mais pesadas eu coloco para ser entregue com um prazo um pouco maior. Ok? E aí, pessoal, amanhã vai ter o vídeo lá para vocês e a gente vai falar sobre fontes de pesquisa, referencial teórico, onde encontrar essas fontes. Então, vocês assistam o vídeo. Não vou fazer nenhuma denúncia aqui, mas eu só. No vídeo de projeto de pesquisa existem 4 visualizações. Vocês são pelo menos 20. Então, alguém aí está deixando de assistir os vídeos. Ok? Ok, assistam os vídeos. Se não, aí eu vou falar assim: olha, eu olho o lado deles, eles não olham o meu. Vou colocar a atividade para eles entregarem o arquivo com 2 dias. Ok? Alguém quer falar alguma coisa a mais? Alguém tem alguma dúvida? Quem tem alguma sugestão? Quer falar um pouquinho sobre a sua ideia? A gente tentar encontrar um problema e uma solução aí dentro do seu tema? Não? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou parar a gravação. Exatamente, vocês têm que começar a ter noção. E de repente a ideia agora é vocês terem o seu tema para a gente encontrar o problema. Então, se vocês anotaram os temas, deem uma lida, busquem algumas coisas, de repente na internet vocês acham alguém que escreve sobre esse tema já que pode auxiliar nessa ideia. Sim, Lúcia? Vamos fazer o seguinte, eu vou parar a gravação e aí eu vou estar disponível até mais essa aula aí, até mais tarde. No WhatsApp, se vocês quiserem conversar, para a gente ter uma ideia, falar sobre o problema, falar sobre alguma coisa, vocês podem me chamar lá que eu vou estar aguardando. Beleza? Beleza? Então aí vocês não precisam falar por aqui, pode me chamar lá e a gente vai conversando. Ok. Esse vídeo aqui eu baixo e já coloco lá direto no EAD, junto com a apresentação e o nome dos professores.